Abra sua Bíblia aí na sua casa e deixa ela aberta. Eu estou na minha Bíblia aqui na King James, como nós não temos no computador para colocar aqui, então nós não vamos colocar no telão essa leitura. E por que, pastor, o senhor está usando essa King James? Porque ela traz uma interpretação de algumas palavras muito interessante, muito importante para o nosso aprendizado. Então vai ser muito importante para todos. Tá? Neemias capítulo 1, versículo 1 em diante diz: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kislev, que quer dizer Quisleu, no mês de Kislev, que é Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro. Por isso que eu amo a Bíblia King James, porque ela já dá isso aqui, já melhorou, foi muito. Você olha na sua aí, que aqui já está. Entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã, capital do Império Persa. 2. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Então ele quer ter informações de como está lá. Ele estava a mais de 1000 quilômetros de distância. Hoje 1000 quilômetros continua sendo 1000 quilômetros, muito longe, né? Mas imagina aquela época que era a cavalo ou a pé ou de camelo. Versículo 3: eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão vivendo lá na província, passaram por grande tribulação, estão passando por grande tribulação, privação e humilhação. Vamos ler? Tribulação, privação e humilhação. Como nós estamos vivendo hoje nesse mundo? 4. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei. Ele se assenta e ele chora. Se coloca no lugar de Neemias. Ele diz: chorei amargamente. Chorei amargamente. Lamentei por alguns dias. E coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei. Então ele desabafa, ele abre o coração perante Deus. Você pode abrir o seu coração diante do Senhor. E ele diz: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, aí ele se inclui, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. Fala comigo: meu Deus é pessoal. De fato, eu e o meu povo temos errado, sobremaneira, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos. Presta atenção que ele diz: não temos obedecido os teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos, e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste ao teu servo Moisés. Lembra-te, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas, se voltardes para mim, e obedecerem aos meus mandamentos, e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei, os congregarei no lugar que escolhi, para fazer habitar o meu povo. Versículo 10, e diz: ora, esses precisamente
são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. 11. Ah, Yahvé, o Senhor, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem. Olha, preste bem atenção, compaixão nos olhos do homem. Quem levarei meu pleito? A quem eu vou levar o meu pleito? Nesta época ele diz, nessa época eu era copeiro e degustador de confiança do rei. Aleluia. Se você ler o versículo 1 do capítulo 2 e versículo 1, diz assim: e no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, no mês de Nissan, vou pegar ela aqui na King James, que ela também dá uma interpretação tremenda. Diz assim no versículo 1, 2 e 1. No mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril, no ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Isso é até aqui. Senhor Deus e Pai, a tua palavra, Paizinho, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso intelecto, repreenda, Senhor, todo espírito de distração, que teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, visita essa pessoa que está na sua casa, na sua sala, os que ouvem pela Rádio Logos, que estão em trabalhos, estão nas ruas, que estão nos hospitais, em presídios, as pessoas estão ouvindo, Pai, também em casas de recuperação, em asilos. Ministra aos nossos corações, que todos sejam cheios da tua palavra, todos sejam tocados pela tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Irmãos, aqui dentro desse texto, a gente vê a súplica de um crente. E é o tema desta palavra. A súplica de um crente. A oração de um crente. A oração de um homem que reconhece. É interessante que quando uma pessoa, ela vai para os pés do Senhor, orar, falar com Deus, ela no mínimo precisa ter consciência de algumas coisas, no mínimo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos deixou uma oração modelo. Não que nós vamos ficar repetindo, fazendo aquela oração repetitiva. Ora aí 300 Pai Nosso, reza aí 1000 Pai Nosso. E você vai ficar ali repetindo, Pai Nosso que estais no céu. Não, é uma oração modelo. Pai Nosso que estais nos céus. O Senhor está dizendo, ei, olha onde está o nosso Pai. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Precisamos entender quem Ele é. E seja feito a tua vontade. Aqui na terra, como é no céu. E aqui aponta para o reino milenar. Ser na terra o que é no céu. E seja feita a tua vontade. E que venha o teu reino. Aqui, entrando no contexto histórico, Neemias, ele fazia parte dos exilados de Israel, do povo de Judá que foi levado cativo, que foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Quando Ciro o Grande conquista a Babilônia, isto é, os medos e os persas, derrota o exército da Babilônia, e o império da Babilônia cai, se cumpre profecias que está lá em Isaías 44, 45, quando o próprio Deus chama
Ciro de seu servo, de seu ungido, centenas de anos antes da profecia se cumprir. E aí vem Esdras, eles vêm, são enviados, a primeira leva dos cativos são libertos e voltam para sua terra, mas chegando lá eles encontram a sua terra devastada, destruída, queimada, a cidade queimada, o templo queimado, os muros ruíram, o templo também. E Esdras vai começar a reconstruir o templo, reconstruir a cidade, mas serão impedidos. Vai passar 13 anos, se não me falha a memória, sem eles poderem trabalhar. E é muito lindo você estudar o livro de Esdras e o livro de Neemias, que na verdade é praticamente um só, mas são contemporâneos. E é tremendo. E Neemias, contemporâneo de Esdras, ele não foi para Jerusalém, ele não foi para Judá, ele ficou. E lá ele estava numa posição privilegiada, como copeiro do rei. E não era qualquer pessoa que serviria o rei. Tinha que ser uma pessoa escolhida, separada, e que tivesse muitas qualificações. E Neemias era uma dessas pessoas. E o rei amava ele, gostava dele. Mas quando chega pessoas de Judá, vai de Israel até lá, e ele pergunta, como que está lá os meus irmãos? Como que vocês estão? Então a notícia para ele não é boa. Aí no versículo 2 ele diz: indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado e que sobreviveram ao cativeiro a respeito de Jerusalém. E a informação que dão para eles é: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, sobreviveram, estão lá, estão vivendo lá na província, estão passando por grande tribulação, por grande privação e por grande humilhação. Então Neemias, diante dessa informação, ele se coloca no lugar dos seus irmãos, da sua descendência, do povo de Israel, do povo de Judá. Ele se coloca, eles estão atribulados, passam privação, passam fome, necessidade, e a humilhação é grande. Mas Neemias está no palácio do rei. Certamente a casa de Neemias era muito boa, sua família vivia, não faltava alimento para sua família, não faltava nada para ele, e ele assistia diante do rei. Ele não era daquele tipo de pessoas que diz: eu e o meu cavalo comendo, que o resto exploda e que o resto que morra, eu estando bem. Não, ele sente, e no versículo 4 diz: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei. E ele chora amargamente. Ele traz um lamento aqui: e lamentei por alguns dias, e coloquei-me em jejum, oração diante do Deus dos céus, porque a forma como aquele povo estava vivendo. Então ele sente as dores, e ele faz um lamento. Neemias, o livro de Neemias, alguns textos são muito mais conhecidos. Por exemplo, a oração rápida que Neemias faz, está no capítulo 2, e no versículo 8, diz: e Deus respondeu à oração que Neemias fez, uma oração relâmpago, e dá todo tipo de oração que você possa fazer. Neemias também teve um êxodo, ele construiu os muros em 52 dias, venceu as barreiras que lhes foi colocada diante deles por Sambalate e por Tobias. Neemias teve êxito em tudo que ele colocou a mão e ele se propôs a fazer, deu certo. Deus era com Neemias. E Neemias é um exemplo de um homem, de um administrador, de um bom administrador. Ele é um exemplo disso, ele é um exemplo daquilo que se escrevem muitos livros, ensinando as pessoas a ser bons administradores, buscando e pegando Neemias como exemplo. Só que tem uma coisa que passa despercebido. A gente vê os louros de Neemias, a conquista, o que ele conquistou, o que ele conseguiu, as realizações, os feitos dele. Ele achou graça diante do rei Artaxerxes. Só que nós não olhamos para aquilo que ele fez antes.
O segredo lá na frente é o que você está fazendo aqui atrás. O segredo que você vai fazer lá fora é o que você faz no secreto. Para ter alguém lá ter um coração quebrantado, que você precisa ter um favor dele, primeiro você precisa se quebrantar, porque ele faz com que até os nossos inimigos tenham paz com a gente. Então precisamos crer em um Deus que trabalha, no Deus que trabalhou no coração de Faraó. Então olhamos para as nossas, às vezes nós só olhamos primeiramente para as nossas necessidades. Mas é interessante aprender com a vida dele, de Neemias, que ele olhou para as necessidades dos seus irmãos, dos seus compatriotas. Ele traz um lamento e ele chora, e ele não está chorando por ele ou pela sua família. O que fez com que ele se prostrasse, chorasse, orasse e jejuasse, foi devido à situação que os seus irmãos estavam passando a 1000 quilômetros de distância dele. Então ele se compadece. E ele diz, versículo 4, tendo ouvido este relato, assentei-me, chorei amargamente, lamentei por alguns dias, e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. No versículo 5 diz, eu desabafei, ó Yahvé Deus dos céus. Interessante o que Jesus diz. Pai nosso que estais nos céus. Ele diz, ó Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que temam, aqueles que te amam, usa da tua bondade, das tuas misericórdias, para aqueles que te amam, e obedecem aos teus mandamentos. O Senhor tem misericórdia, e se compadece, com aqueles que amam, e obedecem os teus mandamentos. Romanos 8:28 diz o quê? Todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só grave, está médio, tira, por favor. Para aqueles que amam a Deus, as coisas cooperam. Nós amamos mais a quem? Quando perguntam para Jesus, qual é o maior mandamento? E ele diz, o maior mandamento é este: amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. É o relacionamento do amor. Paulo andava em amor, no caminho do amor. Então amam, agora obedecem. E Jesus disse o quê? Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse de fato, de verdade, é o que me ama. Tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Então Jesus diz o quê? Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. O que me ama é o que me obedece. E ele diz, aquele que me ama e me obedece, será amado de meu Pai. Meu Pai o amará, e eu virei nele e me manifestarei nele, através dele. Eu estou citando aqui João 14:21. 14:21. Então com Deus é um relacionamento de amor. Mas a gente fala, eu amo a Deus, mas não ama o próximo. Não chora pelo próximo. Não se compadece com a situação do próximo. E não é porque você vê uma situação, por exemplo, eu estava vendo essa reportagem que eu falei no início do culto. Cabrini fez em 2 comunidades, 2 favelas em São Paulo, enormes, Paraisópolis e uma outra. E já muitas pessoas passando fome, muitas pessoas passando necessidade. E lá tem voluntários que faz as marmitas, e eles doam, mas só que as filas são enormes. E as marmitas acabam, a Marmitex acaba, a quentinha chamado aqui. E de repente ficou uma pessoa com crianças, e que passou o dia sem comer, e voltou para casa,
sem comer, vai dormir sem comer. E eles passaram quase uma dezena de dias fazendo essa reportagem. E eu comecei a assistir aquilo e fiquei tocado, porque eu sei o que é passar fome, e eu sei a dor da fome. Eu já passei fome, já fiquei 3 dias sem comer. Eu tomava água para que o estômago parasse de doer. E a fome, ela te machuca por dentro, dói por dentro. Só sabe quem já passou fome. E eu já passei fome. E até o ponto de te levar a desmaiar. Em São Paulo. E isso está se espalhando. E eu estava orando, falei, Senhor, meu Deus, e eu venho orando, Senhor, quebranta os corações. Vocês sabem há quanto tempo eu tenho orado? Quebranta os corações dos prefeitos, dos vereadores. Quebranta os corações de deputados estaduais, federais, senadores, de todos. Quebranta os corações de toda a sociedade em si. Quebranta os corações, meu Pai. Será que eu e você, nós estamos preocupados com o que está acontecendo com o nosso vizinho ao lado? Você tem algum recurso, mas talvez o seu vizinho está sem nenhum recurso. Talvez o seu trabalho foi considerado essencial, mas o dele não foi. Interessante isso, trabalho essencial e trabalho não essencial. Mas o alimento é essencial ou não é essencial para todas as casas? O alimento é essencial ou não é essencial para a casa do que tem um trabalho essencial e do que não tem um trabalho que não é essencial? Todos os corpos precisam ser alimentados. Todo ser humano precisa ser alimentado. Mesmo que trabalhe em um trabalho essencial e o que trabalha num trabalho que se diz que não é essencial. Mas todos precisam comer, porque o alimento é essencial para o ser humano. Então nós, como cristãos, precisamos estar atentos, observando o que está acontecendo ao nosso redor. Quando nós morávamos ali na zona leste de São Paulo, no Jardim Robru, estávamos passando necessidade. Minha mãe operada, meu pai desempregado, toda a família desempregada. E minha mãe, aquelas tampas de garrafa de café, aquelas tampas pretinhas, era aquilo ali, eu me lembro como hoje. E ela disse, filho, eu era criança, vai lá na casa da dona Irene ou na casa da dona Lucinda e pede um pouco de arroz. E eu ia com aquela canequinha, criança, não tinha vergonha. Dona Irene, minha mãe pediu para a senhora dar um pouquinho de arroz. A dona Irene não dava uma canequinha, aí dava muito mais arroz. E ela tinha um monte de filhos. Eu levava para casa. E minha mãe fazia enchia a panela de água e um pouco de óleo e colocava aqueles arroz dentro. Nós não comíamos, nós bebíamos arroz. A gente bebia, que era no copo. Só. E agora o que eu venho na minha memória, o interessante é que toda aquela crise difícil daquele ano, nunca faltou na casa da dona Irene. E morava na comunidade, na favela como nós. E nunca faltou na casa dela, na família dela. Então nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade, os cristãos em si, precisam parar um pouquinho e começar a fazer pergunta: como que está tal pessoa? O que tal pessoa está passando? Meu Deus, eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem. Nós estamos vivendo o tempo das vacas magras. Está tudo bem com você? Será que a gente tem se preocupado em fazer uma pergunta para a pessoa, está tudo bem?
E dentro do coração, sentindo a vontade de poder fazer alguma coisa por ela? Porque às vezes a gente só vai cobrar dos governantes, mas nós não cobramos de nós mesmos. Queremos que Deus resolva os nossos problemas, mas não queremos ser usados por Deus para ajudar quem está passando por um problema. Queremos que Deus se compadeça de nós, mas nós não estamos dispostos a se compadecer com a situação do próximo. Então Neemias, tendo ouvido o relato, chorei amargamente. Versículo 4, Neemias 1 e 4. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E aí ele abre o coração e fala: ó Deus dos céus, grande e terrível, que cumpre suas palavras, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. E diz mais: que os teus ouvidos estejam atentos aos teus, e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, Israel. Irmãos, você já fez alguma campanha de oração? Uma campanha, vou orar por algo, por uma causa, vou orar por isso, eu vou orar por aquilo. Eu te pergunto, quantos dias você conseguiu orar? Você parou em quantos dias? Um dia, 2, 3, no 7º? É porque tudo agora é 7º dia, né? É no 8º ou no 10º? Este homem, Neemias, aquele que construiu o muro em 52 dias. Neemias, que Deus deu a ele força para ele vencer as estratégias dos seus inimigos contra ele. O Neemias, aquele cara que soube fazer os cálculos direitinho, para colocar pessoas para colocar aqui, para trabalhar ali, e tal, e deu tudo certo. Este homem, quantos dias ele passou orando, se consagrando e jejuando, para ir falar com o rei, para encontrar a favor do rei? 120 dias. 4 meses, orando, de dia e de noite. E o porquê levou tanto tempo? Parece que Deus estava em silêncio para com ele, e ao mesmo tempo parece que no 120º dia lá, ele, 120º dia, acho que é isso, Deus diz assim para ele: vai dar certo. A geração fast food, a geração micro-ondas, acha que Deus faz parte dessa geração. A geração imediatista. Vamos fazer um jejum do dia 29 e pronto, vamos clamar um dia de jejum e vamos resolver o problema. Tá certo. Sim, confesso os pecados que nós... Agora ele se inclui, ele vê que eles estão padecendo lá, ele sabe de toda a história, e ele sabe que a geração anterior pecou, seus pais pecaram, e ele também pecou, e ele diz: sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Então ele não aponta: Senhor, aquele povo está padecendo porque eles merecem. Eles estão lá, um povo miserável, porque eles pecaram contra ti. Eles estão colhendo, colheita, seus miseráveis. É assim que faz. Está passando por isso, é porque você não honrou o Senhor, você não foi fiel no dízimo, você não foi fiel na oferta. É isso aí mesmo, está vendo aí? E só vai piorar ainda, mais ainda. Nós pecamos contra ti, Senhor. Ah, se o Brasil, se nós como igreja, toda essa oração: Senhor, nós brasileiros temos pecado contra ti, pecamos contra o Senhor. Nós. No versículo 8, ele fala algo interessante, ele diz: contudo, lembra-te, por favor,
do que prometeste ao teu servo Moisés. Conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, conhecimento da história. Como é importante orarmos pela palavra do Senhor. Não é? Você não está pregando para Deus, mas você está citando, você está dizendo: eu creio no que está escrito, e o que está escrito foi o Senhor quem falou, e eu creio. E ele diz: como teu servo Moisés, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Versículo 9: mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos, e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos, debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o teu nome. Neemias está citando aqui o que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 29 e 31. Deuteronômio, capítulo 4, versos 29 e 31 diz: de lá então vais procurar Yahvé, o teu Deus, e o encontrarás, se o buscardes com todo o coração e com toda a sua alma. Se você buscar com todo o teu coração e toda a sua alma. Versículo 30 diz: assim quando estiveres sofrendo, e todas as aflições caírem sobre ti, então no futuro, ao final dos tempos, voltarás para o Senhor, o teu Deus, e obedecerás a tua palavra. Aqui é uma profecia que se cumpriu naquela época, mas também fala para o final dos tempos, na volta do Senhor Jesus Cristo. Israel vai clamar. Versículo 31 diz: pois Yahvé, teu Senhor, é Deus misericordioso, Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem desprezarás a aliança que com juramento firmou com os teus pais. Nosso Deus é um Deus de aliança. Há uma aliança que Deus fez com a humanidade, conosco, lá na cruz do Calvário. Uns dizem com Ele mesmo, mas foi um pacto, foi uma aliança. O sangue que foi derramado na cruz, em prol de nós, pecadores. Versículo 10 de Neemias 1 diz: ora estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Neemias está orando pela palavra. Será que nós, o que eu aprendo aqui, e o Senhor está nos ensinando? Aprendam a ter uma Bíblia no momento de orar. Abra, ore, leia, medite. Cita o que está ali escrito. Tem dificuldade, eu não sei como orar, pastor, eu não sei como falar com Deus. Abra os salmos. Os salmos é uma oração a Deus. E cita, mas creia no que você está lendo. Amém? Libere a palavra. Versículo 11: ai Yahvé, eu te rogo, deixe o teu ouvido alcançar. Ele sabe que o Deus dele não é o Deus da Babilônia, não é o Deus dos medos e dos persas, não é o Deus daquele povo, porque aquele povo tinha deuses, imagens de esculturas, ouvidos mas não ouve, olhos mas não vê, nariz mas não cheira, e você sabe, mãos mas não apalpa, boca e não fala, pés mas não anda, quando cai se quebra e pega os cacos e joga no lixo. Ele está dizendo aqui: deixe o teu ouvido alcançar o clamor deste humilde servo, eu sei, o Senhor ouve. O Deus que nós servimos, Ele nos ouve, e Ele se coloca na condição de servo. Então quando Ele se coloca na oração de servo, Ele está falando isso: cumpra a tua vontade sobre mim. A oração dos teus servos, cujo prazer está em amar, com respeito ao teu nome, faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei o meu pleito. Nessa época eu era copeiro degustador de confiança do rei. Então, nesses 120 dias de oração de Neemias, quem ele estava apresentando para Deus? Apresentando a vida daquele homem que tinha aquele poder limitado sobre ele e sobre o seu povo. Porque Israel ainda era vassalo do império dos medos e dos persas, e ele estava sobre o poder, e Artaxerxes era o rei. Então ele apresenta o coração do rei nas mãos do rei dos reis. Você está entendendo?
Ele apresentou o coração, ele apresentou aquele homem nas mãos para o Filho do Homem. Ele apresenta ele. Eu preciso alcançar o favor dele, mas eu só vou lá a hora que eu alcançar o teu favor. E o Senhor vai colocar no meu coração, e eu vou estar aqui diante do Senhor, pedindo. O que Jesus nos ensinou? Pedi e pedi, e dá-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Porque quem pede, recebe. Quem bate, vai abrir. Quem busca, encontra. E Jesus diz o que mais? Se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos teus filhos, porque qual é o pai que o filho pedindo um pão, vai dar para ele uma pedra? Qual é o pai que o seu filho pedindo um peixe, vai dar para ele uma serpente? Vocês são maus, sabem dar as boas dádivas aos vossos filhos. Imagine o pai que está nos céus. Será que ele não dará a vós o Espírito, se vocês pedirem? Aí está registrado em Lucas, e fala do Espírito. Por gerar a vontade do Espírito, os frutos do Espírito, a graça do Espírito, a direção do Espírito. Mas nós às vezes estamos afoitos na oração, que nem lembramos do Espírito, e gritamos: ei, Espírito! Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem Espírito. Não é assim que a gente faz? Não é pelo que possa vir, é aquilo que já veio. Não é o que posso receber, é o que eu já recebi. Não é aquilo que está lá, é o que está aqui. O Espírito habita em mim, meu amigo Espírito Santo. Me dá a direção. Então Neemias sabia que o seu Deus é um Deus pessoal. Um Deus pessoal, presente, comunicativo, receptivo. Deuteronômio 4, está escrito, Deuteronômio capítulo 4, versos 5, 6, 7, 8, diz assim: eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme Yahvé, meu Deus, me ordenara, para que os coloqueis em prática, na terra em que estais entrando, com o objetivo de tornardes posse dela. Deus está sendo usado por Moisés para dar direção para o povo. Versículo 6 diz: sendo assim, cuidai de obedecer a eles e praticá-los, pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: se vocês viverem, eles ouvirem, eles vão dizer: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Se seguir os decretos, os mandamentos, Deus lhe concederá sabedoria e inteligência. Tiago capítulo 1, verso 5 diz o quê? Tem falta de sabedoria? Peça a Deus e Ele lhe concederá. Ele lhe dará e não vai lançar no teu rosto. Versículo 7, Deuteronômio capítulo 4, verso 7 diz assim: pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal. Qual é a nação que tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus? Sempre que o invocamos, qual é a nação que tem um Deus tão próximo e pessoal? Sempre que nós invocamos, eles não têm, nós temos. Esse Deus se manifestou a nós, e nos tornamos israelitas. Temos a promessa feita a Abraão, Gálatas capítulos 3, versos 7 e 8, falei isso aqui domingo, que está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, somos alvos da promessa, participamos dessa bênção. Deus fez dos judeus e os gentios um só, no corpo. Paulo escreve isso aos Efésios. Então eu tomo posse, e eu sei que o meu Deus, Ele é pessoal.
Versículo 8 diz: e qual é a grande nação que tem leis e preceitos tão justos como esta Torá, lei que eu vos estou apresentando nesse dia? Quem? Qual é a nação? Qual é o filósofo? Qual é o intelectual? Quem é o escritor? Quem? Qual é a constituição de qualquer nação que se compara à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus, aos preceitos de Deus? Então, nosso Deus, Ele é pessoal. Você precisa crer, precisa confiar. Nós não podemos nos tornar religiosos. Esse é o perigo. Deus está distante. E aqui, fazemos, quando estamos sós, fazemos do nosso jeito, da nossa maneira. Quando o cristão entender que Deus é pessoal e está próximo, ele terá vergonha de ver pornografia. Porque as pessoas fazem certas coisas escondidas. Como se esconder de Deus? É pessoal, está próximo, está entendendo? Se as pessoas entenderem que Deus ele é pessoal, que está próximo, vai ter vergonha de falar palavrão ou palavrões. Porque Ele é santo. Então isso vai nascendo um temor dentro de você. E você vai crescendo na fé e vai se aproximando de Deus, ao ponto de um dia fazer uma oração como Neemias fez, quando ele fala com o rei Artaxerxes. E o rei, o que você quer? Ele diz, ele orou ao Senhor. Antes ele orou 120 dias. E naquela hora que ele estava diante do rei, ele orou em milésimo de segundos. A palavra de Deus é escrita em Isaías, capítulo 55. Versículo 6, versículo 7 diz: procurai a Yahvé, procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo, está perto. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte-se para Yahvé o Senhor, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Neemias faz a oração qual? Perdoa-nos de nossos pecados. Eu pequei como meus pais pecaram, os nossos irmãos pecaram tão somente contra ti. Nós somos pecadores. E eu estou te invocando. Perdoa-nos. Veja a nossa aflição. Irmãos, o nosso Deus ele é fiel. Fala comigo, o meu Deus é fiel. Fala, o meu Deus é fiel. E nesse Deus que é fiel, devemos crer e confiar tão unicamente na sua fidelidade. E também procurarmos ser fiéis como Ele é. Ser fiel ao cônjuge, ao esposo, à esposa, ser fiel aos filhos, ser fiel aos pais, ser fiel no trabalho que você trabalha, honrar, ter dignidade, como Ele é, ter um desejo de ser, oração e atitude. Neemias orou por 120 dias e tomou atitude. Ele orou num propósito, e não esperou as coisas virem até ele. Na hora certa ele foi. Deus lhe concederá a direção para tudo, no tempo dele, na hora dele. Só continue nos pés dele, pedindo direção. Eu tenho orado a Deus, estou pedindo direção para Ele, em relação a tudo isso que está acontecendo no mundo, em relação a estas coisas, num templo tão gigante como esse está fechado, e pedindo direção a Deus. Senhor, o pessoal está ouvindo a palavra pela internet, será que consegue ser crente pela internet? Não sei, o Senhor é quem sabe, Pai. Amém, tem pessoas abençoando, Deus abençoe sua vida, tá? Em nome de Jesus, glória a Deus. Neemias, estou indo para o final da palavra. Em Neemias, no versículo 5, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e desabafei, ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam, e obedecem os teus mandamentos. Irmãos,
Deus, Ele é fiel à sua aliança. Deus tem uma aliança e Ele é fiel, Ele não quebra a sua aliança. E nós temos que crer nessa fidelidade dEle. E se crermos, só assim nós sentiremos seguros na presença dEle. Nós só sentimos seguros perto de pessoas que nós confiamos, sim ou não. Olha a criança, ela se sente segura perto dos seus pais. Se a criança não se sente segura num ambiente, é porque alguma coisa está errada ali. E os pais têm que observar. A esposa tem que observar, o esposo tem que observar. O pai, a mãe, observar. Então você se sente seguro em quem te inspira confiança. E será que Deus não nos inspira confiança? Será que nós não nos sentimos seguros diante dEle? Eu sinto. Estou seguro em Deus. Muitas vezes minha esposa está assistindo também, está em casa. Sempre quando acontecem coisas, às vezes ela se preocupa logo. Rápido vem a preocupação, eu falo, calma, descansa. Deus está no controle, vai dar certo. Deus nos chamou. As coisas estão acontecendo. Vai ser nada como um dia após o outro. Deus está no controle. Então nós temos que ter a certeza de que Ele nos ouve, como Neemias. O Senhor me ouve. Então Ele ouve as nossas súplicas. Então nós temos a certeza que Ele ouve as nossas súplicas. Então nós dirigimos a nossa oração a Ele todos os dias. Falamos com Ele, temos que ter prazer. Uma vez Deus deu um entendimento. Enquanto nós não tivermos prazer em orar, enquanto nós não tivermos a alegria em orar, o tanto quanto nós temos prazer e alegria de receber uma bênção, não a receberemos. Eu vou repetir. Enquanto eu e você, enquanto nós não tivermos o prazer de buscar a Deus, de orar a Deus, de suplicar a Deus, o tanto quanto nós temos o prazer, a alegria de receber a bênção dEle. Você entendeu aí ou está difícil de compreender isso aqui? Tem gente que só se alegra quando chega a bênção. Ele que precisa evidenciar algo. Não. Quando você ora e se alegra diante do Deus que você não está vendo e suplicando algo a Ele que é para a glória dEle e parece estar tão distante, pode ter certeza que está mais perto do que você imagina. Posso imaginar? Deus está no controle, Deus está falando coisas tremendas com a gente aqui. Eu meditando nessa palavra, eu li esse texto bíblico numa oração há um tempo atrás, e eu até falei sobre esse texto bíblico na rádio. Então nós temos que buscar o nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos crer no que Ele disse. Ele nos prometeu, Ele fez promessa para nós, prometeu nos guardar. Ele prometeu nos guardar, Ele prometeu nos conduzir em triunfo, Ele nos prometeu de nos receber na glória. 3 pontos importantíssimos. Nos prometeu nos guardar, nos prometeu nos guiar em triunfo e nos prometeu nos receber na glória. Então até diante daquilo que a humanidade mais teme, que é a morte, para nós é o passo para a glória. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20 diz: então Jesus Cristo, aproximando-se deles, assegurou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. O Deus de Neemias é o nosso Deus. O Deus que ouviu Neemias nos ouve. O Deus pessoal de Neemias é o nosso. É o Senhor. E Ele prometeu estar com a gente, caminhando com a gente até o fim dos tempos. Vou pedir para os músicos, podem subir. Você que está aí ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crente, leve a sua súplica a Deus. Leve a sua oração a Deus. Fale com Deus. Mas aprenda a orar pelo próximo. Ver a situação do próximo. Sentir as dores do próximo.
eu vi uma palavra de um pastor chamado David Wilkerson. Aquele pastor que fizeram um filme sobre a vida dele, entre a espada e o punhal. Aquele homem que foi o fundador, ele fundou um projeto, se espalhou no mundo todo. E você vai saber quando eu falar o nome desse projeto. Desafio Jovem. Já ouviu falar do Desafio Jovem? O projeto Desafio Jovem nasceu no coração do pastor David Wilkerson, que morava no interior dos Estados Unidos. Um pastor. E chegou um dia, eu vi o testemunho dele, assisti a palavra, ele deu um testemunho, ele disse o seguinte: eu não queria abrir uma igreja, eu não queria viver numa igreja, mas eu queria algo muito maior. Eu estava vendo uma cidade padecendo, a cidade de Nova York. Já assistiu aqueles filmes antigos de Charles Bronson e todos os outros, como era Nova York, era da cidade mais perigosa do mundo. Era a mais perigosa do mundo. E ele orou e ele disse para Deus assim: Senhor, se o teu espírito é esse que eu tenho aqui, sendo essa vida que eu levo, essa vida medíocre, tira esse espírito de mim, eu não quero. Se ter teu espírito é isso que eu sou, eu não quero. E Deus sentiu sinceridade no coração dele. Viu o desejo que ele tinha. Então ele sai da cidadezinha do interior dos Estados Unidos e ele vai para Nova York. E na rua 42 de Nova York, no hidrante, a multidão passando, ele abraça aquele hidrante e começa a clamar pelas vidas. Porque ele está vendo Nova York rodeada de tantas coisas, prostituição, drogas, gangues, um monte de coisas, mortes e mais mortes. E ele agarrado de joelhos no hidrante, orando e orando pelas almas, se compadecendo pelas almas, clamando pelas almas, chorando pelas almas. E Deus começou a usar ele no poder do Espírito. E tinha duas gangues que brigavam, se matavam. Um matava um membro da outra, outro matava um membro da outra. E Deus usou ele para pregar para aquelas pessoas. Teve um que bateu nele, socou ele. Mas ele continuou amando aquelas pessoas. Amando aquelas pessoas. Um dos chefes daquela gangue se converteu. E os outros seguiram, se converteram. A história de David Wilkerson virou um filme. Vocês podem assistir esse filme. Chama-se Entre a Cruz e o Punhal. Entre a Cruz e o Punhal. Eu falei, espada é a cruz. Entre a Cruz e o Punhal. Um filme antigo. E Deus deu revelações para ele, tremendas. Ele escreveu um livro. Há 30 e tantos anos atrás. Em uma época que não tinha internet. E Deus revelou para ele que chegaria um tempo em que a população mundial andaria com a pornografia na mão. Deus revelou para ele, há 30 e tantos anos atrás, mortes em Nova York, ambulância de um lado, pessoas caindo, morrendo, tudo em Nova York, de um lado para o outro, aquele monte de coisas acontecendo. Isso cumpriu o ano passado, viu o que aconteceu em Nova York, de mortalidade devido ao vírus. E muitas coisas que Deus revelou para este homem. Um homem de oração. E uma das coisas que ele falou: enquanto você não sentir a angústia, da angústia do outro, você não está preparado para ir, ou para estar no lugar que Deus quer que você vá, que você esteja. Olha Neemias. Depois a gente pode continuar essa palavra. Uau. Tem muitos que se pregam, quando se pregam no livro de Neemias, prega nesse versículo aqui, ó, Neemias 6:15, que diz: eis portanto que as muralhas foram terminadas no 25º dia, no mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que os nossos inimigos receberam esta notícia, caiu sobre todos os povos, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tinham feito
quem tinha feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante de nosso Deus. Deus é o nosso auxílio, socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da dor. Salmo 46, versículo 1. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Irmãos, Neemias 2, a gente vai orar. Versículo 8, Neemias capítulo 2, verso 8 diz assim: como também carta para Asaf, cartas das matas do rei, para que me dê madeira para vigas, para as portas da cidade, do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. Ele pede isso para o rei. E no término do versículo diz assim: e o rei me deu, porque a boa mão do Senhor, meu Deus, era comigo. E o rei me deu, porque a boa mão do Senhor, meu Deus, era comigo. Nos 120 dias de oração, de lágrima, de busca, enquanto ele orava, Deus trabalhava. Enquanto eu estou orando, Deus está trabalhando. Deus te colocará em lugares específicos para a glória dele. Mas saiba orar. Há anos que Deus vem falando, desde o dia 21 de outubro de 2018, que Deus vai levantar as pessoas, colocar em lugares específicos, de posição específicas e relevantes nesse país, com o propósito de levar a palavra do Senhor em todas as esferas dessa sociedade. Comece a orar. Senhor, me ajuda, Pai, nos meus estudos a me formar. Eu quero ser um juiz, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Senhor, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico. Pai, em nome de Jesus, o que nós estamos vendo de médicos que estão salvando tantas vidas, você não tem ideia. Conheci pela boca de um pastor uma médica cristã, conhecida na igreja lá na região como a doutora Covid, atendendo os irmãos, os que ficam doentes, e prestando auxílio, ajudando. Ele ficou conhecido como a doutora Covid, salvando vidas. Faça essa oração específica para algo. Coloca na vontade de Deus e vá nesse propósito de oração. Há muitos anos eu tenho orado: Senhor, quebranta os corações dos políticos do Brasil, porque são eles que formam leis municipais, estaduais, federais. Move as tuas águas sobre a nossa nação, Pai. Move. E eu tenho contemplado, eu tenho visto o poder de Deus sobre o Brasil, mexendo, chacoalhando a nossa nação. E é só o começo. Deus pegou o Brasil para Ele. Essa é a minha oração todo dia. Todos os dias eu apresento ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com a canção, com louvor, um louvor profético. E a gente volta para orar. Vamos orar juntos, declarar juntos, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus. O tema desta palavra hoje é a súplica de um crente. A súplica de uma pessoa que ora, de uma pessoa que busca ao Senhor, aprendendo com Neemias. Creja em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Jesus. E o seu voz, quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Ensina-nos a te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Possamos guardar os teus mandamentos, amar a ti acima de tudo, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. quero te Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh, aleluia. Igreja, você está ouvindo aí pela Rádio Logos FM, é 21 horas e 58 minutos. Estamos ao vivo, hoje, dia 31 de março de 2021. Abra o teu coração para Deus. Eu sei que o mundo está vivendo um momento difícil, mas isso não impede de nós desfrutarmos da presença de Deus. Não nos impede de desfrutarmos da presença de Deus, de termos o prazer de lermos as Sagradas Escrituras, de orarmos, de falarmos com Ele. E aí, muitos que estão em casa, confinados, né? Nós somos confinados dentro de casa. Outros estão trabalhando e outros estão confinados. Vamos orar, buscar a direção de Deus, buscar força em Deus, a graça em Deus. Intercedemos uns para os outros, orarmos uns pelos outros, falarmos com Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, sentir a dor um do outro e procurarmos também ajudar um ao outro em no nome de Jesus Cristo. Se nós precisamos, tem pessoas que estão precisando mais do que nós, vamos fazer a nossa parte. Conta-se a história e todo mundo conhece. Pegou fogo numa mata, numa selva, e uma andorinha pegava um pouquinho de água aí, colocava lá e jogava. E as outras falaram: você está louca, está doida? Isso você não vai conseguir nunca. Mas pelo menos estou fazendo a minha parte. Se cada um de nós fazermos a nossa parte, em nome de Jesus, vamos fazer a nossa parte. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. E nós vamos levantar um clamor, orar. Deus vai trazer um constrangimento. Eu creio que Deus vai constranger. Vamos orar para Deus trazer o constrangimento. Pessoas não vão dormir.
vão ser incomodadas pelo Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus Cristo. O que separa as pessoas, divide as pessoas, é o tal do poder. Mas o único todo-poderoso é Deus. E o que Deus quer de nós? Qual a vontade de Deus para nós? Amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. No Salmo 115, versos 9 diz: confia no Senhor, ó Israel, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor é o nosso auxílio e o nosso escudo. Confia no Senhor, ó casa de Arão, Ele é o seu socorro e proteção. Vocês que temem o Senhor, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e segurança. O Senhor lembra-se de nós, ó Senhor, lembra-se de nós e nos abençoará, derramará suas bênçãos sobre os israelitas, abençoará os seus sacerdotes. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes, pobres e ricos. O Senhor vos multiplique a bênção e mais bênçãos sobre vós e os vossos filhos. Sedes abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Versículo 16 diz mais: os céus são os seus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhes aos filhos de Adão. O problema é que os filhos de Adão entregou nas mãos de Satanás. Mas os filhos de Adão, muitos deles estão tendo os olhos abertos para declarar que isso aqui pertence ao Senhor. Versículo 17 diz: não estão mortos a louvar o Senhor, nem os que descem à região do silêncio, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. E ele diz: aleluia, aleluia. Confie em Deus, confie nele de todo o teu coração. E eu tenho pregado algo, e lembre-se, e se um dia a morte chegar, não tem problema, crente não morre, é promovido, é promoção. Saiu desse mundo de miséria, desse mundo tenebroso, e foi para o paraíso descansar em Deus. Como parar um povo desse? Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, pedimos o Teu perdão. Perdoa-nos de nossos pecados, de nossas transgressões. Sabemos que Tu és santo, grande e poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. O Senhor nos conhece, Pai, sabe tudo sobre nós. E o pouco que nós conhecemos o Senhor pela Tua palavra é o suficiente para confiarmos em Ti e sabermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, perdoa a nossa nação, o Brasil, as nações, Pai. Temos pecado contra Ti, quebrado os Teus preceitos, Teus mandamentos, Teus ensinamentos. Mas nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, abre a mente das pessoas, abre as nossas mentes, quebranta, Senhor, os nossos corações, Pai. Repreenda todo o mal, toda obra do diabo, toda obra de Satanás, as obras do maligno sejam demolidas, sejam destruídas, Pai. Pai, abençoa o nosso país, o Brasil. Senhor, a bandeira do Brasil é verde, amarela, azul e branca, e nela está escrita ordem e progresso. Senhor, nós estamos vivendo tempos difíceis, que até mesmo fazer uma postagem da bandeira do Brasil gera às vezes problemas com pessoas que não têm entendimento. Isto é, aonde chegou a alienação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno de alienação seja repreendido na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, Pai. Abra a nossa mente, Pai. Abençoa o Brasil, a nossa nação, que portas sejam abertas. Somos brasileiros. O Senhor fez com que nós nascêssemos aqui nessa terra, e devemos amar a nossa terra, amar a nossa nação, amar os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, profetizamos toda sorte de bênçãos sobre o Brasil, portas abertas sobre o Brasil, saúde no Brasil, a prosperidade da nossa nação, Pai, e pensamentos de quanto pior, melhor.
vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda palavra maldita, toda praga lançada sobre o Brasil, seja repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo pacto feito com demônios, com Satanás, com o reino das trevas, para impedir que a nossa nação prospere, todos esses pactos satânicos e diabólicos, seja destruído, queimado, bem, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, abençoa, meu Deus, a nossa nação, abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, abençoa, Pai, esta família, esta casa, a vida deste homem, a vida dessa mulher, a vida dessa família, esse casamento, meu Deus. Senhor, que haja paz nesse lar, a provisão nesse lar, saúde nesse lar, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, repreenda todo espírito maligno da falência. Repreenda, Pai, todo espírito maligno de miséria, todo espírito maligno de prostituição seja repreendido, todo espírito maligno de vícios, todo espírito maligno que gera angústia na vida das pessoas, sejam repreendidos em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos a libertação, pessoas sejam libertas, sejam curadas da depressão em nome de Jesus Cristo. Pessoas sejam libertas, sejam curadas de todo tipo de enfermidades em nome de Jesus. Pai, toma-os desde a planta dos pés ao alto da cabeça, e tudo aquilo que tem gerado pânico, gerado ansiedade, seja repreendido. A ansiedade é a mentira na mente das pessoas, que elas creem unicamente nas verdades, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, pessoas sejam libertas deste mundo, do pecado, sejam libertas de todo tipo de transgressão, da impiedade, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, Senhor, quebranta corações, Espírito Santo. Quebranta corações, Espírito Santo. Quebranta corações endurecidos. Abre a mente das pessoas. Mais amor, Senhor. Mais amor. Que haja amor nos corações das pessoas. E que reine a verdade, Pai. E que toda mentira seja exposta, caia por terra, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nenhum projeto maligno e diabólico contra o Brasil venha prosperar. Não deixes, Pai, não deixes, meu Deus. Nós te pedimos, te suplicamos no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma, Senhor, cada pessoa em tuas mãos, desde o pequenininho, do pequeno ao maior, cada pessoa em tuas mãos, Pai. Oramos pelas nações, meu Senhor, meu Deus, que as nações venham se render a Cristo, conhecer a Cristo, em no nome de Jesus Cristo. Para todo um projeto maligno e diabólico de ideologias, com o único intuito, fazer com que as famílias sejam divididas, dilaceradas, quebradas, e que a verdade da tua palavra de Cristo saia pela porta dos fundos. Não permitas, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa as nações, pessoas sejam arrancadas do mundo das trevas, do reino do diabo, do reino de Satanás, em nome de Jesus, Pai. Todo encantamento satânico, diabólico, toda oferenda a Satanás, seja destruída, queimada, anulada, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, envia os teus anjos, Pai, nos hospitais públicos e particulares, nos lares onde tem pessoas enfermas, doentes, sejam curadas. Profetizamos no nome de Jesus Cristo, leitos vazios e pessoas curadas, famílias restauradas, Pai. As pessoas que estão com esse vírus maldito, esse vírus maldito seja repreendido no nome de Jesus, e toda infecção, inflamação que foi gerada devido a esse vírus, seja repreendido no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Oh Espírito Santo, irmão, não saia daí não, só um minutinho, segura aí, você está na Rádio Logos, você que está aqui no canal com a gente,
Tá aqui o Pix, o número da conta, para você ser um abençoador, um dizimista fiel, um ofertante fiel na obra de Deus, ajudar a manter essa obra, tá? Em nome de Jesus. Não é porque você não está se congregando presencial que você não possa continuar sendo um dizimista, um ofertante na obra de Deus, porque é através dos dízimos, das ofertas, que é mantido a obra para a glória do Senhor. E a Deus ninguém empresta, né? Deus não fica devendo nada para ninguém. Nosso Deus é um Deus que honra, é um Deus que abençoa para a glória do Senhor Jesus, tá? E lembrando, daqui a pouco, às 10h25 da noite, o Diário Divino, na TV Diário Canal 22, hoje, o lançamento da canção Novos Tempos. Novos Tempos. Canta só um pedacinho, vamos lá. Dá um... solta uma nota, um ré. Essa canção vai estar sendo lançada hoje no Diário Divino. Chama as pessoas para assistir o Diário Divino hoje, na TV Diário Canal 22. Essa canção é profética, Deus nos deu ela, e ela está também no canal do YouTube, Pra Tua Glória Oficial. No canal do YouTube, Pra Tua Glória Oficial, tá? Novos tempos. Olha aí, é profético. Novas águas, rios fluirão trazendo vida, fluirão trazendo vida. Novos tempos. Eu creio, Senhor, eu creio, Pai. Novas águas, rios fluirão trazendo vida, fluirão. E dessa fonte eu vou beber, no teu rio navegar, pra onde ele me levar, eu vou. É hoje, ó, na TV Diário, Canal 22, às 10h25 da noite, no Diário Divino. No teu rio navegar, Pra onde ele me levar, eu vou. É tempo. Irmãos, nós estamos com 3 pontos de coletas de alimento, tá? 3 pontos. Aqui na Logos Sede, que fica na Avenida Osório de Paiva 3390, ao lado do terminal de ônibus do Siqueira, aqui ao lado do terminal de ônibus do Siqueira. E também na Igreja Logos, bairro de Fátima, Rua Bartolomeu de Guzmão, 880, ali naquela avenida que pega ali perto da Guanabi, ao lado do Comando Geral da Polícia Militar. A Igreja Logos, ali no bairro Fátima. E também a Igreja Logos Sul, que fica na Avenida Engenheiro Leal Lima, Avenida Engenheiro Leal Lima, Lima Verde, número 2280, no bairro Edson, lá é o bairro Edson Queiroz ali. E, quando você pega aquela avenida, você sai da Avenida Washington Soares, pega o viaduto para ir em direção ao Beach Park, Avenida Maestro Lisboa, é na segunda à direita ali, Avenida Engenheiro Leal Lima, 2280, na Logos Sul. Ali é o bairro Edson Queiroz, não sabia que era Edson Queiroz ali. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém? Então, domingo, 2 cultos da família, em 2 horários, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Ore por esse ministério, orem pela Rádio Logos FM, ficou aí 24 horas fora do ar, e aí isso às vezes quer entristecer nosso coração, muitas coisas, mas a gente fica firme em Deus e confiante. Então, orem pela Rádio Logos, ore por esse projeto, seja um mantenedor, seja um ajudador desta obra. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa as finanças do teu povo, abençoa, Senhor, as sementes que serão semeadas, que serão plantadas. Abençoa, Pai, os dizimistas, os ofertantes. Abençoa, meu Deus, o assalariado, o pensionista, o trabalhador autônomo, o trabalhador liberal, o empresário, o comerciante. Abençoa todos, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. E dê sabedoria, Pai, aos nossos governantes, os que governam os municípios, que têm responsabilidade sobre o município. O prefeito tem responsabilidade sobre o município, junto com os vereadores. Dê sabedoria, Pai, a eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sinta o peso da responsabilidade. Governador, os governadores têm responsabilidade sobre o estado que ele está governando, que cada um sinta o peso da responsabilidade, dê sabedoria e entendimento. Pai, ao presidente, em nome de Jesus Cristo, tem responsabilidade sobre a nação, juntamente com os ministros, em nome de Jesus, Pai, dê sabedoria a todos que faz aí os 3 poderes,
legislativo, executivo, poder judiciário, que nós estamos vendo o poder judiciário aí ativo na nossa nação. Dê sabedoria a este povo também, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja união e comunhão, e a verdade reina sobre a nossa nação. Abençoa, Pai, prospera o Brasil, prospera, Pai, repreenda o espírito da fome, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Oh Jesus, a coisa mais difícil, Senhor, dura é uma criança dormir dias seguidos sem comer, passar fome num país desse, que já era para ser país de primeiro mundo há muito tempo, um país de terras férteis, um país que produz e exporta tanto commodities, um país tão rico, e ter brasileiros passando fome. Misericórdia, misericórdia. Meu Deus, dê sabedoria aos nossos governantes, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos por tudo, amém, e graças a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita, salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tá? E domingo, a ceia, domingo que vem, a Santa Ceia, e vocês estarão ceando a sua casa com a gente, em nome de Jesus. Deus os abençoe, e TV Diário daqui a pouquinho, canal 22, o Diário Divino. Deus os abençoe com toda a sorte de bênçãos, e lembre-se sempre que Jesus te ama.